começando a aula de hoje, eu vou mencionar um ponto que não tem, é incontornável, não tem como não falar ao se falar de Spinoza. Não considero que seja o ponto mais importante, mas é um ponto importante, sobretudo historicamente, que é o fato de Spinoza, que fazia o curso rabínico na sinagoga, de onde ele morava, que era uma espécie de um gueto judaico em Amsterdã, ele foi expulso da sinagoga, e não só expulso, ele foi uma ideia de banimento, porque foi uma excomunhão, um herém, ele foi considerado herético, mas uma excomunhão que obrigava ele a sair do bairro. Então, ele tinha que deixar o bairro, mesmo sendo proprietário do imóvel, né, que era dos pais, ele teve que sair do bairro. E nessa excomunhão, enfim, constava, inclusive, que ninguém podia comercializar com ele, não podia vender coisa para ele, não podia falar com ele. Então, era efetivamente um banimento. Esse é um marco histórico, né? Enfim, que eu acho que vale a pena a gente brevemente comentar e também as razões disso, não? É interessante, porque como Spinoza acabou incomodando ali aquele grupo, ele atribui isso principalmente à ideia. Qual é a ideia de Deus que ele vai trazer, né? Que é um Deus imanente. Esse Deus imanente não necessariamente ele desemboca em relações mais democráticas. Eu acho que isso que é o principal, né? Ele incomodava aos poderosos ali, porque ele não era um Deus como uma figura humana, com uma vontade de um imperador, como o Deus tradicional. Esse Deus era uma potência imanente, cada um tinha também um grau dessa potência. Ou seja, isso incomoda profundamente até hoje, né? Até hoje não foi completamente perdoado, né, Spinoza, porque ele, de certa maneira, dá um golpe numa hierarquia baseada puramente em uma projeção humana, de um Deus humano. Eu acho que isso é uma coisa que incomodava, porque da filosofia de Spinoza, isso que é bonito, necessariamente sai um outro tipo de relação entre as pessoas, que, se a gente seguir as ideias dele, será muito mais democrática, aumentando a potência de cada pessoa. E os dominadores, né, as pessoas que têm uma tendência mais tirânica de dominar os outros, não gostam desse tipo de ideia, né? Então eu acho que isso foi uma das coisas que fez com que ele fosse banido. O pensamento dele sempre incomodou muito aos poderosos, né, Spinoza. Não sei se você concorda. Perfeito. E é algo que incomoda, digamos assim, a um status quo que não quer questionar as coisas, e ao mesmo tempo, que é outra ponta desse poder ou desse status quo, que incomoda o senso comum. Porque, por exemplo, uma das coisas de incômodo, além da própria concepção, não só da concepção do que seja Deus, e aí é importante entender que Spinoza nunca aceitou o rótulo de ateu. Quando ele era acusado de ateu, ele não se reconhecia nisso. E por quê? Porque para ele era muito claro que, num certo sentido, ateu, pensando o Deus que existe, o Deus imanente, ateu era quem projetava em Deus uma figura humana, que castiga, premia, que é cruel, que quer ser obedecido, não só obedecido, como quer ser bajulado. Então, para Spinoza era muito claro que, se alguém for ateu, são essas pessoas que negam essa figura, né? Que projetam e negam. Como se não existisse. Não, o ateu ele projeta e nega. E os religiosos, também, segundo Spinoza, eram ateus. Sim, porque não... Porque estão inventando um Deus antropomórfico. Porque não, na verdade, não tem a ideia adequada de Deus. Bota Deus como se fosse um ser humano, diminui a potência de Deus a uma simples potência humana. Isso. E na ética, ele vai mostrar isso com muita clareza. Que, assim, esse Deus antropomórfico, né, ou seja, que tem a forma do ser humano, e que tem, pior do que isso, a afetividade passional no sentido negativo, né? Tem da passionalidade, raiva, ódio, vaidade, quer ser justamente bajulado, que se melindra,
exige coisas que não fazem sentido, etc, etc, que ele vai mostrar que esse Deus, ele é fruto da mente humana, com uma imaginação, que eu uso o termo, né, de uma defesa psíquica, o Spinoza não usa esse termo, mas ele está falando isso, de uma imaginação que interpreta a ideia e o fato, a existência de Deus como nome da origem de todas as coisas, ou seja, da própria força, da própria potência da vida e da natureza nesse sentido, que interpreta isso imaginando, fantasiando, ficcionando a figura paterna, a figura de um pai rígido, a figura dos reis, dos imperadores. Ou seja, fica muito claro na análise de Spinoza de que essa projeção, essa identificação projetiva, essa projeção antropomórfica, ela é uma projeção porque quem que você respeita? Aí vem a imagem, sobretudo na história, de um pai cruel, ou de uma figura paterna cruel, ou de um governante cruel, ou enfim, de alguém que tem poder sobre você. Porque a natureza, nesse sentido, tem poder sobre a gente. Eu posso, claro, tentar me curvar, tentar dominar a natureza, mas a natureza simplesmente existe, como ela existe. Então o Spinoza faz essa análise e é curioso que volta e meia criticam, enfim, sem conhecer, não? E falam que o Spinoza que eu trago é um Spinoza psicologizante, não? Spinoza é que faz essas análises. Então, assim, se Spinoza for psicologizante, ele próprio, ok. Então, é curioso, porque fica muito claro para mim que são leituras metafísicas de Spinoza e, portanto, anti-espinosistas. Porque o que Spinoza está mostrando é assim, como que a mente humana funciona e como que, por exemplo crucial, ela projeta numa imagem do próprio real uma figura não só humana, como masculina. É um pai, não é uma mãe, é um homem, não é uma mulher, e dentro de uma certa cultura de um pai rígido, cruel, ou de um governante, um imperador, um déspota cruel. Sim. É interessante essa ideia que ele fala também lá no apêndice da parte 1. Uhum. No apêndice da parte 1 ele mostra isso, né, como isso é construído. Inclusive é um bom lugar para começar a ler a Ética, né? Se a pessoa quiser começar a ler a Ética, tem o André sempre fala isso, eu concordo. Ler a partir do apêndice da parte 1, que é um texto, porque o texto do Spinoza ele é feito todo de uma maneira, por demonstrações, axiomas, e ali é um apêndice, tem um formato mais... Isso aí, o texto corrido, acessível, corrido, que não é extremamente claro. Claro, e que ele fala dessa criação, dessa superstição. Um Deus que não é exatamente o real, é um Deus ficcionado, que é uma imagem do homem. Isso. Porque ele diz ali, é interessante isso, que é uma das ideias básicas do Spinoza, que tem a finalidade. A gente acha que tudo tem uma finalidade. Né? Então o homem encontra na natureza algumas coisas que não são feitas para ele, como as frutas para alimentar a água dos rios. E ele acha que aquilo foi feito por uma finalidade. E aí, como não foi ele que fez, ele imagina que tem alguém que está cuidando dele. Isso. Mas às vezes acontecem coisas, como eu estou aqui pegando só alguns pontos do apêndice, né? Por exemplo, um tsunami. Mas se tem um tsunami, quer dizer, vai contra a tese de que tem alguém cuidando dele, um pai protetor, e tem um tsunami. E morre todo mundo. Aí ele projeta, então isso é porque eu fui castigado, então eu tenho que bajular ele. Isso. Tudo por achar, como Aristóteles achava, que existe uma causa final, um telos. Né? O Spinoza não pensa assim. As coisas acontecem por uma necessidade imanente da própria natureza. Nada está aí para nos prejudicar, não tem um objetivo assim. Para Spinoza pensa-se a partir da própria imanência. E isso fortalece muito quem pensa assim, porque consegue ver as coisas de uma maneira mais objetiva.
mais objetivo e consegue lidar melhor com essas variações. Aí tem outro ponto que eu estava pensando também, da questão da saúde frágil de Spinoza, que ele era uma pessoa de saúde frágil. É interessante, Spinoza tinha uma grande força, digamos assim, ética, ou seja, ele conseguiu ser muito, assim, não ter muita flutuação de ânimo, manter a sua... Ele teve a excomunhão. A excomunhão, ele tinha menos de 30 anos, 20 e poucos anos. Foi antes dele ter publicado qualquer texto. 23, nossa. Então, ou seja, foi dentro da formação rabínica, dentro dos estudos da formação rabínica. Foi excomungado. E não só, mais ou menos nesse mesmo período, ele tomou uma facada nas costas. A partir de então, ele começou, o primeiro texto dele foi o Tratado Teológico Político, onde ele analisa a Bíblia, e ele analisa, portanto, com todo o conhecimento que ele tinha da Torá, do Talmud, e com o conhecimento da Bíblia, versão cristã. Ele analisa e ele vai mostrar que a Bíblia foi escrita, o Primeiro Testamento, enfim, foi escrito a várias mãos, em várias épocas diferentes. O argumento dele foi tão evidente, tão explícito, tão inquestionável, que a partir de então, nunca mais, nem nos estudos rabínicos, nem nos estudos cristãos, se questionou esse argumento dele. Isso foi um outro motivo também de ódio e de perseguição. Então ele foi perseguido. Como é que é a alcunha do livro, né? Um livro forjado no inferno, né? Que era um livro causaria grande mal, né? Isso. Essa... Então, causou um incômodo, uma repulsa e gerou mais perseguição ainda à pessoa física de Spinoza por conta disso, né? Quer dizer, ele conseguiu, simplesmente analisando a imanência das coisas, tanto da vida quanto de Deus como força da vida, potência da vida, quanto dos textos escritos, e simplesmente analisando, ele conseguiu desagradar, não era essa a intenção dele, mas é compreensível que tenha desagradado, judeus, cristãos católicos, cristãos protestantes. Então, voltando ao que o Cadu falou, olha a força moral, se a gente quiser chamar assim, essa força ética, essa inteireza dele. Por quê? Porque ele estava vinculado à potência da vida, da imanência. Então, ok, foi perseguido, teve que sair de Amsterdã, teve que ir morar em pensões mobiliadas nos arredores de Amsterdã. Enfim, não conseguiu fazer nenhuma publicação em vida, a não ser uma apostila onde ele ensinava e corrigia, puxando para o correto, que é a filosofia de Spinoza, a filosofia de Descartes, motivado pelos amigos que falavam, não, escreve sobre Descartes que vai ser aceito, e aí o seu nome vai ficar conhecido, e depois você vai poder botar suas ideias. Quer dizer, então, a integridade dele, que não é a ascese que a gente mencionou na aula passada, né, e que apareceu nos poemas, não é essa ascese, é simplesmente uma integridade de que assim, é a vida. Faz sentido que me persigam? É injusto? Mas eu estou incomodando a superstição ligada ao poder, a superstição ligada a certos dogmas religiosos. É interessante, André, assim, que ele escreveu esse TTP, que é o Teológico Político, ele estava escrevendo a ética, ele parou para escrever porque tinha uma urgência. A urgência, o que era? Ela era uma república ali em Amsterdã e tinha um risco de novamente a família Orange, que era a família ligada à monarquia tal, antiga, né, tomar o poder novamente. Então, e acabar com aquele sistema mais democrático. Então ele escreveu, justamente, é interessante isso para mostrar como é pernicioso, como é ruim essa visão de um Deus castigador nesse aspecto que atrapalha a política, né? Ou seja, a pessoa pode até ter a sua religião, mas é preciso separar ela da política. É preciso que tenha o Estado laico ali, a importância de separar o teológico do político. Isso é pensar adequadamente, né? Como ele conseguiu. Quer dizer, ele tinha um objetivo, né? A clareza dele, apesar de não ter conseguido, mas ele manteve-se ali, digamos assim, numa oposição minoritária mesmo. O livro dele é belíssimo, não
Foi tipo quase um panfleto nesse aspecto, de tentar chegar às pessoas. Ele não conseguiu, mas ali está claramente colocado alguma coisa que vale até hoje. Que vale até hoje, apesar de ter sido um livro de ocasião, assim, para aquele momento, é uma forma de a partir de uma visão de um Deus imanente, entender também, por outro lado, pessoas que têm um Deus que não é imanente, que são religiosas, mas de que maneira isso pode ser colocado na sociedade, de maneira que o cara que é o chefe religioso não seja o chefe também do Estado. Do direito civil como do lá, Estado. acontecia lá no Egito, imagina, ninguém podia votar contra o faraó, ele era um Deus, então tem que separar o teológico do político. Essa clareza, essa coragem naquele momento, aquele momento ali que os permissionários lá, os Devites, foram esquartejados, eram amigos dele, né? E ele, com uma coragem inabalável, né? Falando da saúde dele, né? Isso é uma saúde, né? Coragem inabalável, publicou esse texto que todo mundo acabou sabendo que era dele. Ele publicou anônimo, mas mas não sabia. se soube que só podia ser ele. Com muita coragem naquele momento, mas não adiantou, mas ele mostrou coragem, né? E saúde mental, né? Saúde mental da grande saúde de Nietzsche, né? De fazer. Então, e esse aspecto da filosofia de Spinoza foi historicamente o aspecto mais chocante, polêmico, literalmente bombástico. Foi uma bomba que explodiu na história da filosofia e na cultura e na história das religiões. Foi uma bomba, foi um marco literalmente explosivo, com implicações gigantes. E, para o bem e para o mal, esse foi o foco de, não estou exagerando, de séculos de estudos de Spinoza. Num certo sentido, é uma pena. É uma pena, não porque é importante a contribuição dele, justamente é de vanguarda, essa contribuição também é de vanguarda até hoje, e é útil até hoje a gente entender o que é espiritualidade, o que é eternidade, o que é religiosidade, para não tomar religião como superstição, não tomar superstição como fosse religião e, justamente, separando o teológico do político, não se submeter, enfim, a poderes temporais que querem fazer uso dessa superstição e do medo para domínio político e para colonizar a individualidade, o conatos, que é a potência individual de cada pessoa. Bom, então, a atualidade disso, né? A atualidade disso. Porque está voltando isso no mundo, né? Isso. Uma tentativa de juntar o teológico o político e, de uma maneira, então, a atualidade de Spinoza até nesse ponto, exatamente. Explica isso que está acontecendo agora no mundo de maneira muito clara, né? Exato. E, ao mesmo tempo, não deixa de ser, no certo sentido, que foi uma pena, enfim, bom, aconteceu dessa maneira. Porque durante séculos ninguém leu a Ética. Porque a Ética é um mundo, é o livro principal do Spinoza, é um mundo, é um universo gigante, é um livro fractal. Você pode ler um pedaço que o todo está contido naquele pedaço. Você pode ler na ordem, você pode ler fora da ordem. Tem inclusive isso, ó, desde lá dos anos 90, tinha CD-ROM na época, com hiperlink. Porque aí você podia, no hiperlink, ir fazendo caminhos internos à ética. Olha isso, sendo formulado no século XVII, né? E com temas, justamente, de teoria dos afetos, teoria de hipertexto. É um hipertexto. Antes de ter essa ideia de hipertexto, já tinha. Já tinha, né? E, então, teoria dos afetos, teoria do conhecimento, filosofia da mente, ética, moral, num certo sentido, né? Uma crítica moral, mas política, relações interpessoais, não é metafísica, ontologia, porque metafísica é uma ontologia, falar do ser da vida de uma forma fantasiosa e mentirosa. Então, ontologia, ou seja, a obra de Spinoza, ela só foi sendo descoberta quando esse escândalo, Spinoza falando da religião, Spinoza mostrando a religião numa perspectiva da imanência, quando isso foi sendo, de algum modo, digerido. Continua necessário, atual até hoje. Mas demorou muito. Só se começou a estudar Spinoza para além desse ponto da crítica a uma religião supersticiosa no início do século XX. Incrível, não? Então, do 17 ao 20 foram séculos. Bom, ok, no século XIX um pouco idealismo alemão, mas sem entender direito, interpretações atravessadas, parciais. Muito tributárias do Hegel, que tinha uma leitura muito invejosa do Spinoza, digamos assim, dizendo que o Spinoza era um acosmista.
que só se preocupava com... Enquanto a maioria dizia que Spinoza era um ateu, porque não tinha aquela visão de Deus antropomórfico, Hegel dizia o contrário, que o Spinoza era uma espécie de panteísta, de oriental, que só tudo para ele era Deus, logo ele não dava valor à singularidade dos modos. O que é injusto. Spinoza é o contrário, né? Schelling, que dividia apartamento, alojamento estudantil na universidade com o Hegel, né? Aí Schelling foi acusar Spinoza de começar como se ele tivesse assim uma iluminação mística a falar de Deus. Aí, não, você tem que começar a falar do conhecimento. A gente mostra no curso fundamental. Ele diz que a crítica, o Spinoza não era crítica, era um dogmático, partia de Deus. Isso. Do nada. E a gente mostra verdade, né? No Fundamental Spinoza, mostra detalhadamente que Spinoza não é só que ele foi crítico antes de Kant, é que Kant não é crítico. E Spinoza foi crítico. Nesse sentido, justamente, de primeiro falar como que eu começo a conhecer o mundo a partir da minha mente singular, da interação com os objetos e de como eu me afeto, para só então chegar na ideia de Deus. A gente fala isso com detalhe no Fundamental Spinoza. É interessante só assim a questão do Spinoza, porque o Kant diz: eu fui despertado do sono dogmático pelo Hume. Né? Porque talvez ele não tenha sido tão despertado. Ele foi despertado, mas quis dormir de novo. Né? O problema foi que ele despertou, mas foi só um breve intervalo. Porque o que o Hume diz? E que o Spinoza já tinha falado. O Hume tem algumas coisas que eu acho que já dizia Spinoza. O mundo não é que eu perceba o mundo como ele é. Eu percebo o mundo como ele me afeta. Então, isso não é... O pessoal fala de psicologismo. Isso não é um psicologismo. Isso é um fato. É isso que as pessoas... o André tem uma leitura psicologista. Não, o Spinoza sabe que a gente não tem uma visão dogmática. Ao contrário, que a gente percebe o mundo como ele é. A gente percebe como ele nos afeta. A gente tem sempre um processo de imaginação envolvido na percepção. Esse processo de imaginação, que o Kant disse que aprendeu com Hume, eu não percebo o mundo exatamente como ele é, mas como ele me afeta, é que Spinoza vai desenvolver um método, uma maneira de chegar às ideias adequadas, né? Mas não de uma maneira ingênua, ao contrário do que dizia o Schelling. Spinoza era crítico, e todo o TIE, que a gente também fala de alguma maneira no curso, mas principalmente na ética, mostra isso, como chegar a ideias adequadas, mesmo sendo afetado de uma maneira que não perceba as coisas exatamente como elas são. Mas aí a gente tem toda uma maneira, né, a partir de noções comuns, isso é uma maneira que a gente vai falar disso. Só comentando, TIE, a sigla em latim, Tractatus de Intellectus Emendationis, que é o Tratado da Emenda do Intelecto, o Tratado da Reforma do Intelecto, que de um modo geral, eu não falando do livro, mas falando da proposta de Spinoza, eu falo a Reforma do Pensamento. Que é o primeiro livro dele. E aí, voltando à questão da saúde frágil, né? É interessante que ali no TI a gente imagina ele, porque ele dá assim, ele dá uma pista por que o Nietzsche que falou, por que eu sou tão inteligente, com aquele livro do Etiom. E de certa maneira o TI mostra ali o caminho que ele seguiu. Porque ele mostra logo no início do TI, e a resposta vem na ética, ele mostra que ele tinha uma vida que o que as pessoas normalmente desejam que leva essa flutuação de ânimo, essa fraqueza, né? Geralmente as pessoas desejam que ele volta à tradição aristotélica, então, mas para dar outra resposta, ele fala, as pessoas desejam dinheiro, né, riquezas, né, poder e prazer, né? Quer dizer, na verdade, glória, né? Ou o reconhecimento do outro, ou riquezas ou prazer. São as três coisas. E aí é interessante, porque ele não tem uma saída moralista, não é moralista a saída. Ele fala, quando a gente coloca só isso como finalidade da vida última, se a gente bota só isso como finalidade, a gente vai cair em compulsões, vai querer aquilo sem parar. Inclusive dando resposta a questões contemporâneas também de compulsão das drogas, já está tudo ali em Spinoza. Situações que eu até trabalho essa questão da droga, né, do álcool, desses vícios aí, dessas compulsões. Spinoza já mostra. O problema não é a coisa em si, é colocá-la como finalidade. A saúde de Spinoza vem do quê?
essa saúde que se diz que ele tem, é que ele percebeu que existe alguma coisa, não é para além. Quer dizer, eu posso desejar algo que é a minha própria potência, a minha própria alegria, e não exatamente um objetivo. Quer dizer, quando eu me volto... Um objetivo ou um objeto? Um objeto. É um desejo de aumentar o meu desejo. Lembra o Nietzsche com a vontade de potência? Quer dizer, é um desejo sem objeto. Né? Quem fala isso é o Rambovi também. Né? Esse desejo sem objeto, ele não está voltado a uma finalidade, a buscar só uma coisa. Né? Eu busco a alegria, viver melhor, me afetar melhor. E com isso, essas outras coisas não precisam ser negadas, não é uma série. Elas podem ser meio. Isso. E é muito bonito. Daí que vem, quer dizer, ele tinha uma ética, esse é o livro A Ética, uma ética de conseguir atingir o máximo da potência de pensar e de agir. E isso que fazia ele se vincular à substância como um todo, essa ideia, ele se vinculava à substância como um todo e se alinhava com o seu próprio desejo. Isso dava a ele duas características, né, que é a firmeza e a generosidade, a fortitude. Isso a gente vai falar, né, explicando aos poucos lá no Fundamental Spinoza. Mas é isso que dava essa estabilidade, essa saúde no sentido nietzschiano. Ele não ficava variando, ele conseguiu manter, mesmo com muitas dificuldades, sendo perseguido, ele manteve sempre o desejo dele de filosofar. Por quê? Porque ele desenvolveu um desejo que é um desejo à própria imanência, um amor à vida. É isso, é o amor fati do Nietzsche. Vou dar um exemplo super contemporâneo e atemporal, sempre, né? Quantas vezes eu não ouço amigos comentarem, assim, eventualmente, mas com alguma frequência, claro que de formas variadas, assim, nossa, eu queria tanto, não sei, fazer um pé de meia para me sentir seguro, ou arranjar um emprego estável para me sentir seguro, e quando eu arranjava, eu não me sentia seguro, porque parecia que era preciso um pé de meia ainda maior, ou um emprego ainda mais seguro. Ao mesmo tempo, isso dialogava com a minha parte, que pensava assim, puxa, eu queria me sentir também mais realizado, né? E às vezes, a pessoa mudando, fazendo algo da ordem dessa reforma do pensamento, como assim Spinoza justamente ajuda a vida, né? Não é para viver em Spinoza, é para Spinoza ser uma ferramenta conceitual para a nossa vida. Aí a própria pessoa às vezes comenta comigo, digamos assim, né? Um amigo comenta comigo assim, caramba, agora eu me sinto vivo. Eu me sinto vivo. Então, objetivamente, eu teria menos elementos para me sentir seguro, só que psicologicamente, experiencialmente, vivencialmente, eu me sinto muito mais seguro. É um exemplo disso, né? Essa fortitude, né? Que é o desejo como afeto ativo. É assim, caramba, eu estou fazendo a experiência da vida. Eu não estou com medo da experiência da vida. Não quer dizer que eu estou seguro nesse sentido justamente da precaução. É que eu estou sentindo a minha própria experiência de vida. E a emenda do intelecto que ele propõe naquele início é exatamente perceber a força da vida, a vida que eu estou envolvido nisso. Eu sou um grau dessa... A minha potência é a individuação da potência da própria vida. Exatamente. Então eu sinto a minha própria potência, eu sinto o meu próprio desejo. Não é... ou seja, torna-se quem tu és, o princípio do Píndaro, né? A clínica da potência, que é o termo que você usa, isso é um reencontro com a própria potência. Que a gente é alienado. Tem vários dispositivos que nos alienam da nossa própria potência. Daí a coisa clínica forte. E que é o que a palavra religare diz. Que é se religar... Ué, como assim se religar? Eu sou uma modificação do todo. É se conectar com o próprio real. Ou seja, o não religare, ele é meramente mental. O religare, ele é mental, corpóreo, sensório. Por isso a pessoa sente, né? Como você disse. Porque quando é uma mudança no pensamento, mas que não é uma coisa teórica, né? Isso. É uma ideia, quer dizer, eu sinto, eu percebo que eu faço parte. Eu sou um modo, como diz aquela ideia que a gente falou, um modo da substância. Então eu percebo que essa força da natureza também está pulsando em mim. É aprender a pensar
com a ideia do corpo, que é outro conceito que a gente vê no Fundamental de Spinoza, que vai ver um pouquinho nas próximas aulas, ainda nesse curso também introdutório. Bom, para fechar a aula de hoje, eu queria, né, falar um pouquinho da nossa experiência pessoal com Spinoza, né? Eu vou começar falando da minha, do Cadu também é super interessante, e é uma coisa, né, até no livrinho do Deleuze, Spinoza, Filosofia Prática, ele também menciona um árabe, não lembro os detalhes, que vai falar dessa experiência muito comum as pessoas falarem, de outro filósofo nunca vi, mas de Spinoza, essa relação de uma transformação na própria vida. Comigo, eu estava na França, com uma bolsa integral, então fiquei lá 4 anos e meio, fazendo meu doutorado, uma bolsa de doutorado, meu orientador Clément Rosset, que em várias entrevistas e textos ele menciona Spinoza, ele fala que Spinoza é a grande influência dele. E para mim Spinoza era um nome na história da filosofia. O meu projeto de doutorado era em cima de Nietzsche, do próprio Clément Rosset, do Deleuze. E lá, assim que eu cheguei, você falou para mim, olha, assiste todas as aulas que você puder, de graduação, de mestrado, doutorado, todas que você puder como ouvinte, você fala, por gentileza, né, com o professor que você é me orientando e que vai assistir a aula, que aí você vai pegar a linguagem filosófica, vai melhorar o seu francês, que até foi escrito diretamente em francês. Ok. Nas primeiras aulas que eu assisti, tinha uma de um professor chamado Robert Sassot, e que era assim, Filósofos do século XVI, nome genérico, uma aula de graduação. E aí tinha Pascal, Descartes, Malebranche, Leibniz, Spinoza. Ok. Quando chegou a aula de Spinoza ali no meio, nem lembro a ordem, a minha sensação foi assim, Fiat Lux, fez-se a luz. Mas é uma coisa assim, porque Spinoza passa pra gente o quê? Caramba, é isso que eu sempre pensei. Na verdade, eu pensei com a ideia do corpo. Porque é isso que eu sempre pensei, é isso que eu sempre senti. Mas eu nunca tinha ouvido e, portanto, compreendido com tanta clareza. Então isso dá uma força da imanência, porque as outras filosofias, a tendência psicológica, o efeito psicológico e cognitivo que elas exercem, é uma sensação em geral de assim, nossa, eu tenho que estudar muito para aprender aquilo, que é uma outra coisa, que está fora de mim, que não vai me botar, não vai transformar minha vida, não vai me botar em outro patamar, vai me fazer ser mais inteligente, entender sei lá o quê, vai me fazer pensar uma ideia da ideia, que depois eu fui entendendo que, em grande parte, dissociada da vida e da ideia do corpo, do sentimento, do afeto. Quando a gente ouve Spinoza, não é só a minha experiência, isso dá uma sensação de, assim, caramba, eu agora estou entendendo, em grande parte, eu estou sentindo a vida. Bom, aí a partir daí, a minha tese, que estava com o projeto pronto e tudo lá, Spinoza entrou assim, tomando conta da tese, fazendo essa base da tese, né? Foi realmente incrível, sensacional. Aí tudo bem, com o tempo eu fui vendo que as leituras de Spinoza, mesmo que relatassem essa mesma experiência, tentavam puxar de novo Spinoza para a metafísica, para o que Spinoza não é, para um frame cartesiano, para uma estrutura, um modo de pensar kantiano, etc. E eu fui vendo que não, isso não é o que as próprias pessoas relatam como experiência, isso não é o que eu vivenciei. Deixa eu entender melhor Spinoza, aprofundar no texto, e aí eu fui desenvolvendo essa escola André Martins de leitura de Spinoza, essa interpretação, essa compreensão do que Spinoza está dizendo, essa reforma do pensamento e Spinoza ao ser terapêutico, esse Spinoza para a clínica, essa clínica da potência, enfim, mas quero ouvir, já ouvi, e é interessante isso um pouco do Cadu também. Posso dizer mais ou menos, o meu contato com Spinoza não foi diretamente na academia. Depois eu tive um encontro com o André que me trouxe uma compreensão mais clara do Spinoza. Mas foi fora. Me lembro, eu trabalhava numa multinacional, num emprego técnico, assim. E eu me lembro quando um amigo falou... Que idade, mais ou menos? Poxa, uns 25. 26 anos. 25, 26. Veja, uma vida totalmente
comum. Eu até gostava muito de poesia e tal, mas não estudava filosofia, nada disso. E estava passando por alguns problemas, tinha me separado, estava numa crise, assim. Então minha vida era trabalho, final de semana beber, alegrias passivas. Alegrias passivas, assim, uma vida bem comum, meter o pé na jaca, essas coisas, assim, a vida bem, estava bem perdido, angustiado, né? Uma coisa. E assim, triste, estava triste naquele momento, no sentido de Spinoza, impotente, uma vida sem graça. E um amigo meu me sugeriu ler A Ética, né? Ele falou, A Ética, né? Um livro. Para mim foi um efeito, assim, André, foi uma coisa. Porque é um livro que aparentemente é difícil, mas para mim naquele momento fez sentido, assim, não que eu tivesse entendido. Especialmente o apêndice e algumas coisas, eu sentia, assim, que tem o Deleuze fala disso, que a pessoa lê A Ética, né, aquele árabe, ele sentiu como se fosse um vento. Eu senti uma coisa assim, a primeira vez que eu peguei A Ética assim, e não pude entender, eu entendi algumas poucas coisas, e foi para mim o suficiente, assim, foi um efeito de um vento mesmo, assim. Eu falei, caramba, eu fiquei impressionadíssimo com o livro, assim, fiquei com aquele livro. Eu estava no meio de um monte de máquinas, assim, lendo aquele negócio, eu me lembro até hoje aquele momento, foi um momento fortíssimo assim, da minha vida. Mas não só, mas o problema não é o texto, o que ele causou em mim. Teve assim, o meu contato com o Spinoza não foi via academia, foi uma solução para minha vida mesmo. Assim, eu comecei a fazer, eu até estava matriculado na psicologia, mas eu comecei a estudar psicologia de outra maneira, me encaminhar de outra maneira, sair daquele trabalho, fui para um outro trabalho. A minha vida começou a ter um outro sentido. Depois me casei, tive filhas, né? Ou seja, Spinoza para mim foi um afeto que me ligou à vida, me tirou, principalmente de algumas compulsões que eu tinha. Algumas compulsões que eu era dependente de algumas coisas, eu pude resolver isso e ter uma vida mais alegre, sim, né? Eu pude... Mais visceral, potente. Visceral, é isso, é alegre no sentido disso, né? E poder estudar. Então Spinoza para mim, depois veio a academia. Foi por uma necessidade vital, ele veio para mudar. A leitura de Spinoza mudou minha vida realmente. Então, foi uma coisa muito forte. Quando eu cheguei na academia, com alguns professores, não vou nem citar nome, mas a maioria, mas eu vi o Spinoza muito acadêmico, assim, como se fosse uma matéria de escola. O meu Spinoza era muito mais vital, assim, eu tinha, inclusive, eu não lembra quando eu cheguei, que eu não admitia nem crítica ao Spinoza, as pessoas falavam alguma coisa. Depois eu melhorei isso. Eu tinha uma relação muito assim, vital, visceral com o Spinoza. E aí quando eu encontrei o André, foi uma coisa que combinou com essa visão. E a diferença desse curso do Fundamental Spinoza. Porque é um Spinoza para a vida vital. Não é um Spinoza só teórico. Por quê? Pela experiência do André. E a minha também na área de psicanálise, de clínica, né? Então existe um outro tipo de abordagem em que a gente parte do afeto, da relação afetiva. Então esse curso tem essa característica que a mim foi totalmente, quando eu encontrei você, André, assim, foi uma outra perspectiva, né? Principalmente essa percepção de que Spinoza é o filósofo dos afetos. Que ele sim, a razão para Spinoza é uma razão afetiva, que pensa sobre os afetos. Isso tem muito a ver com a psicanálise, especialmente a psicanálise da intersubjetividade, né, que se chama Winnicott e outros autores, que é pensar sobre si, sobre seus afetos. Isso leva a uma mudança de vida, né? Então esse curso tem essa característica que é diferenciada, mas é rigorosa e conceitual, porque isso está no próprio Spinoza, né? É isso. E só complementando, né, para a gente fechar a aula de hoje, inclusive assim, claro, Spinoza pode ser lido por várias abordagens. Questão da religião, diretamente a questão da política, a questão da ontologia, que não é metafísica. Agora, quando a gente tem essa compreensão que Spinoza quer que a gente tenha, que é da ética, que é pelo caminho da teoria dos afetos, não só isso é transformador, como quem não tem
O que a gente observa, infelizmente, é que grandes estudiosos e eruditos de Spinoza não entenderam Spinoza em pontos fundamentais, porque falta para eles essa reforma do pensamento, que foi o interesse de Spinoza, que ele chamou de método, para compreender a ética. E sem esse método para compreender a ética, o que a gente observa é que eles partem desse frame cartesiano, dessa base cartesiana, kantiana, metafísica, que é a do senso comum e que, pior, é a do senso comum erudito acadêmico nas faculdades de filosofia e humanidades em geral. Então as pessoas, mesmo que entendam Spinoza em certos aspectos, elas estão fazendo uma leitura errada de Spinoza. Essa abordagem que eu proponho, ela respeita essa pista que o próprio Spinoza deu, que é o TIE, Tratado da Reforma do Intelecto, é preciso uma reforma da maneira de pensar. 2, a ética e a imanência não tem como não passar pelos afetos. Bom, enfim, a gente fecha a aula de hoje